Olá, ótima noite. Tudo bem com vocês? Estou esperando só um pouquinho o Instagram avisar que estamos começando. Enquanto a galera vai chegando. Ainda também já está chegando nessa segundou. Entrou. Entrei, boa noite, Tudo tudo bem? bem? Vamos achar aquele filtro maravilhoso. Ana Karina e seus filtros. Entrei com carinha de boneca. E aí? Tudo E bem? A aí, tudo segundona? bom? Olha, eu vou falar uma coisa, eu não consigo com este óculos enxergar vocês aqui e a tela onde eu quero Ah, ler o que a gente vai falar hoje. ai, Jesus. Então, deixe os Problema. comentários para você. Sim, senhora. Tudo bem. Não tem problemas. Boa noite para a galera que está A chegando. menos que eu fico aqui, ó. Tira, põe. Entendeu? A Ana tá dando uma de Antes que boinha hoje. vocês perguntem se o óculos não poderia ser multifocal, ele é multifocal. O problema é da pessoa que está atrás, né? Digamos que é uma fase que a gente está vivendo. Logo, logo o óculos vai funcionar. Aquela fase da adaptação que tudo acontece. Ai, Deus. E aí, foi tudo ótimo no final de semana? Por aqui sim, e aí? Olha quem entrou hoje. Olha que privilégio. Você precisa Nossa! tirar o óculos para ver quem é, não? Posso falar? Para ver quem é, dá. Agora não dá para ler comentário. Lindinha, que saudade de você. Muito bem-vinda aqui na nossa live, né? E Olha aí? só, hein? É. E aí? Estamos no 8º dia da maratona. Pois é, do ciclo 2 na jornada da primavera, que já estamos aí encerrando mais um ciclo. Passa rápido, né? Quando a gente Galera vê, já focada. Hoje estava todo mundo animado no grupo. 6 horas da manhã já estava a gente postando lá, né? Oh, tô aqui, segunda-feira. Eu Né? adoro. Boa noite, Ju. Mas o povo está bem focado, isso está bem gostoso, né? O pessoal já, o meu time aqui já eliminaram mais de 5 quilos. Já tem uma Muito galera bom. bem legal. Tá bem bom, muito bom nesses 8 dias, né? Então, vamos que vamos. Que legal. Ó, mas tem mais gente Mais entrando aqui, gente só para mencionar. entrando. É, isso aí. Bem-vindos. Então, Vamos sejam aproveitar todos. então e mandar um aviãozinho aqui, né? Manda. Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo, né? De segunda e quarta a gente está aqui, de segunda no meu perfil, de quarta no perfil da Ana. Nesse horário das 19h07 a gente faz um bate-papo de vida saudável. Hoje a gente vai falar um pouquinho do como que os shakes funcionam, né? Com a marca, mais um pouco, né? Da marca que a gente usa e tudo mais, como que eles mudaram a nossa vida. A minha vida mudou, assim, eu posso dizer que foi completamente, porque eliminar 42 quilos não é, né, aquela coisa para muita gente, mas eliminar 42 quilos tomando shake, então ele realmente funciona. Mas hoje a gente vai contar um pouquinho por que eles funcionam, como que eles funcionam. Então, hoje eu venho mantendo, né, esses menos 42 quilos. E a Ana já também, ela eliminou 10 quilos, né, no processo dela e mantém esse peso, né, atual aí por 8 anos já, né, Ana, que você mantém esse É. peso. Então, assim, a gente fala não só de perda de peso, mas a gente fala também de manter e de ganhar massa muscular para aqueles falsos magros e tudo mais. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, certo? Legal.
Quem já nos acompanha aqui nas nossas lives sabe Já. que a gente fala aqui sobre vida saudável, sobre a maratona saudável, que é o nosso método de emagrecimento, que é baseado em 5 pilares, sendo um deles o que a gente chama de suplementação. Então, os shakes, eles estão nesse pilar da suplementação. E só para falar também aqui um pouquinho do porquê Herbalife, quando você ouve falar shake, eu tenho certeza, assim, 99% que você pensa em Herbalife. Porque a Herbalife, além dela ser a maior empresa de nutrição do mundo, ela é a principal quando a gente fala de shake. Hoje, de cada 10 shakes vendidos, 8,5 são da Herbalife. E aí, nós que somos consultoras, que somos clientes, que somos consumidores do Shake Herbalife, podemos falar em questão de sabor, em questão de praticidade, em questão até de preço, que eu sei que é muito questionado. Mas antes disso, nós também estivemos no lugar das pessoas que tinham muitas dúvidas, que questionavam. Então, a gente está aqui hoje para esclarecer um pouco dessas dúvidas. Até posso, né? A gente pode até colocar, a gente coloca aqui, né? As nossas lives, elas são para isso. A gente coloca a nossa experiência de Uhum. consumo, de trabalho, né? De como a gente desenvolve o trabalho, de como a gente consome, de como funcionam as maratonas e tudo mais. Então, eu já vou colocando aqui, né? Não, nunca tive preconceito com Herbalife, mas utilizei por uma época, deu certo, parei, cortei, engravidei e não quis usar durante a gestação, né? Foi uma opção minha e do marido, né? E depois que voltei, falei, não, vamos ficar e agora a gente fica. Então, eu levei um processo, como muita gente, né? A gente sabe que tem muita gente que fala Uhum. hoje não, mas é o hoje não, né? O agora não, mas daqui a pouco pode vir a querer conhecer um pouquinho mais, que foi o que aconteceu comigo e aconteceu com a Ana também, que ela vai contar a história dela aí. Na verdade, sim, eu tinha muito preconceito. Você falou que você não tinha, mas eu tinha. É, Um preconceito, assim, um pré-conceito, né? Porque eu acreditava que era remédio. Eu achava que dentro desse pozinho tinha alguma coisa aí que fazia a gente emagrecer. Então, um dos preconceitos que eu tinha era esse. E depois eu descobri que não, né? Que o shake é um alimento. Nós vamos falar um pouco mais aqui sobre isso, mas é importante contar para vocês que lá no ano 2000, né? É bastante tempo atrás, né? Eu um dia participei de uma reunião da Herbalife e aí o pessoal mostrava lá umas calças gigantes, né? Nem cabe meu braço aqui para mostrar as calças não cabe, gigantes. não cabe. Tem que afastar E, muito a câmera para a gente mostrar como né? seria. E blusa gigante e tal. E aí aquilo, né? Eu e o Zé Renato, naquela reunião, a gente falou assim, meu, que povo doido, né? A gente nem era gordinho, a gente era magrelo, nós dois. Então a gente achou aquilo tudo muito estranho. E depois chega numa parte que eles começam a falar de ganhar dinheiro, e aí eles mostravam também, né, como que ganhou dinheiro, tal. E a gente achou aquilo tudo muito doido, tal, e saiu Legal. fora da reunião, nunca mais voltou e tal. E aí, quando a gente trabalhava na Brastemp, a gente tinha um colega lá de sala mesmo, né? Da gente trabalhar um do lado do outro, que ele tomava os shakes e ele emagreceu pra caramba. E aí, depois que ele emagreceu, ele começou a vender. Então, claro que ele falou pra nós, falou pra todo mundo lá, né? E a gente falou, meu, de novo esse negócio? A gente já foi uma vez numa reunião, a gente já viu a galera com as calças gigantes, a gente já viu os caras com os carros, né? Então a gente não quer saber disso aí. Beleza. Foi-se embora o rapaz. Aí a minha tia, a mãe dos meus primos, a cunhada da minha mãe, né? Tia mesmo, começou também a consumir os produtos da Herbalife, a vender e tal. E eu
não quis Não. saber. Minha tia tentou, mostrou pra mim que uns negócios que ela tinha na pele melhoraram pra caramba com os produtos. Ela perdeu peso, todo mundo na família perdeu peso, mas eu não quis saber. E a minha tia, conforme ela começou a trabalhar, a vender e ela levou para outras pessoas, ela conseguiu que uma amiga minha também se interessasse pelo negócio, que é a Giovana. E aí, essa minha amiga, ela ficou ali uns 6 ou 7 anos trabalhando com a Herbalife. A minha tia até desistiu e a Giovana continuou. E a Giovana, sempre que eu encontrava com ela, ela falava para mim dos produtos, mas eu não Tá. queria saber. E nisso eu tive os meus 4 filhos, né? Quando o Vitor Hugo nasceu, estou sendo muito específica aqui na história, mas para vocês entenderem. Sim, sim, mas é bom. Quando o Vitor Hugo nasceu, a Giovana era minha vizinha praticamente, tanto eu morava na Cis Gonçalves como ela também, então a gente estava sempre junto. Coisas que a vida faz, né? Às vezes você está bem afastado de alguém, aí de repente essa pessoa passa a estar do seu lado e depois ela está afastada de novo, como hoje a gente mora bem longe uma da outra. É. Eu sei que aí, depois de um tempo, eu reclamando para ela que meu corpo já não voltava mais ao que era antes, que nas outras gestações eu tinha tido um pouco mais de facilidade, que agora, nos 38 anos, depois da quarta gestação, já não estava mais a mesma coisa. E aí ela falou, por que você não deixa eu trazer os shakes para você? Porque tantas vezes eu já te falei que seria muito bom, que você ia gostar, né? E eu sempre recusando. Mas aí eu falei, tá bom, vai, traz então, deixa eu experimentar. Moral da história, isso aconteceu há 8 anos atrás, eu reduzi 10 quilos com a orientação dela de trocar 2 refeições ao dia pelo shake. Então, nem atividade física eu fazia, porque o Vitor era muito pequeno e eu tinha os outros, né? Eu trabalhava em casa, aquela loucura toda. E eu sei que em 90 dias eu reduzi os 10 quilos que eu queria. E adorei o shake, realmente gostei muito. Aprendi que para a gente manter o peso, ou seja, reduzir 10, mas agora eu tenho que manter esses 10 reduzidos, eu precisei também passar um tempo com o shake fazendo a manutenção. E Uhum. foi nesse período de manutenção que eu conheci a oportunidade de negócio que tinha por trás. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, se vocês quiserem, né? Se você quiser, Beta, na quarta-feira a gente pode vir Uhum. falar nessa Sim. segunda parte aqui. Mas foi depois disso, né, nesse período de manutenção que eu conheci a oportunidade. E aí, na verdade, o que aconteceu? Quando eu conto melhor depois na quarta, mas quando eu cheguei a falar para o Zé Renato que eu queria comprar mais, né, que eu queria ter desconto, que eu queria fazer um cadastro, ele falou: você vai ter que vender para comprar o seu, então, porque a gente não está podendo fazer esses gastos. E aí foi assim que eu comecei. E a partir do momento que eu comecei a ganhar mais vendendo os shakes do que o que eu fazia antes, aí eu acabei trocando de profissão. Só que com o tempo eu fui vendo um propósito por trás. Passou de ser só uma renda, foi sendo um propósito. E aí hoje eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, 8 anos depois, contando uma parte dessa história, onde eu já ajudei centenas de pessoas. Nesses 8 anos aí, por ano já passaram 200 e poucas pessoas por mim e que eu consegui ajudar. E a gente hoje trabalha junta nessa, né, Beta? Porque Uhum. 42 quilos mudaram realmente a sua vida. Do mesmo jeito que 10 mudou a minha. E Sim. um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com uma menina que quer reduzir 5. E tudo bem, parece pouco, mas é o objetivo dela. E a gente está aqui para isso, para ajudar cada um no seu objetivo. E é aquela coisa, né, Ana? Você toma a decisão com o seu objetivo. Né? O meu objetivo era eliminar 42 quilos, né? E hoje foi atingido. O objetivo de cada um, né, é o que a gente vem Uhum. falando. Se você quer só manter, se você tem, você já está no seu peso ideal, mas você quer manter, também pode, né? Você fala, não é que não.
Não tem essa, não, ninguém pode consumir, ninguém pode, né? Todo mundo tem, ninguém tem limitações, né, para isso. Então, assim, o que eu falo para você, conheça o produto a fundo para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, se você desconhece o assunto, você precisa entrar no assunto, né, para conhecer, estudar e tudo mais, que é o que a gente faz aqui. Além da gente estudar para a gente passa para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho por que os shakes funcionam. E, na verdade, isso é um outro motivo, né? Eu falei da praticidade, do sabor e tudo, mas esse é outro motivo da gente se apaixonar tanto, porque a gente aprende muito, a gente tem muita orientação nutricional. O principal orientador nosso é o Dr. Nathaniel Wilniski, que é o médico nutrólogo. A gente fala que ele é o médico nutrólogo mais querido do Brasil. Mas a gente recebe também de muitos outros médicos e nutricionistas aqui da empresa muita orientação para poder estar com vocês. Dentre esses médicos, a gente tem cientistas, a gente tem PhDs, a gente tem Prêmio Nobel de Medicina. Então, a gente tem muita segurança em poder falar aqui para vocês tudo que a gente fala, por toda essa estrutura que existe por trás, né, do shake que a gente consome. E a reunião que você colocou, né, que você foi, das calças, das blusas, não sei o quê, na verdade é um motivador, né, Ana? Porque, assim, mostra para as pessoas que é possível, mesmo você tendo é que a calça não cabe aqui, mas eu, no caso, eu já cheguei a usar calça 54. Eu usei o seu exemplo outro dia aqui no espaço. Se ela entrar aqui na live, ela vai poder falar. A gente sempre fala de roupa, né? Eu queria usar um shortinho, eu queria usar um vestido, eu queria usar uma saia. E eu lembro que você me mandou uma foto sua de pijama. E que aí eu falei assim, tá, mas e aí? Eu vou chorar, hein? Isso foi ano passado, tá? E aí você falou assim, pra você pode não significar nada uma foto de pijama. Sim. Mas para mim significa muito, porque eu não conseguia comprar um pijama. Pela internet. Pela internet. Tem o complemento, precisa ter esse complemento. Conta isso se você conseguir, porque eu não estou conseguindo. Eu nunca, né, posso dizer até o ano passado, porque quando começou a pandemia foi quando eu vi a necessidade de realmente comprar roupa pela internet, que foi uma coisa que eu nunca tinha experiência de fazer isso. E aí a pandemia veio, eu estava sem roupa, eu falei, eu preciso de alguma coisa, e comecei pelos pijamas, porque eu falei, pijama é uma coisa mais, se comprar mais, né, menor, não sei o que, ou maior, a gente faz ali de qualquer jeito, né? E aí foi isso, eu falei, não, eu preciso, e fui, comprei, e ele serviu, né? Tipo, eu não experimentei o pijama, eu nunca comprei uma roupa sem experimentar. Partindo desse pijama, essa peça foi a primeira peça, né, que eu comprei. E hoje eu já Detalhe, tamanho M. Exato. E aí você fala, ela entrou e hoje ela tá larga. Que ela fala, meu Deus do céu, tem certeza, Roberto? Isso foi ano passado, né? Então, assim... E aí agora eu vou continuar chorando, porque a sua mãe também fez parte desse dia que eu falei com a menina lá no espaço. Porque eu mandei algumas peças minhas para ela se desfazer e tinha lá um pijama, ela falou, não, eu não vou me desfazer desse pijama. E aí agora, com quase 15 quilos a menos, ela serve no meu pijama. E ela mandou uma foto com uma cara tão feliz no meu pijama. Ela não sabe que eu te mandei Gente, essa foto. Então agora ela tá sabendo. Ela tá sabendo. Mas são pequenas coisas, né, Ana? Então, assim, uma roupa da Ana, inclusive num evento que a gente foi aí em Campinas, eu fui para Campinas para a gente ir num evento da Herbalife e eu não tinha roupa, não sei se você lembra, mas eu não tinha levado a roupa que eu precisava, que a gente precisava aí, que era vestir um branco. Eu não levei o branco, a festa do branco. E aí, Ana, me empresta uma? Eu, como assim, né? Me empresta uma, vou pedir, não sei o que. Vai servir? Porque roupa da Ana para Roberta, pelo amor de Deus, era aquela coisa que ia ficar apertada. E serviu, e fez, né? Você fala, e que alegria hoje poder vestir roupa
de outras pessoas também, né? Você fala, não só a compra da internet, mas pegar roupa emprestada, não só pegar a roupa, né? Qualquer roupa que você fala, não, é a roupa que me cabe, que era o que acontecia antes. Era a roupa que me servia que eu vestia. Era a roupa que te escolhia, não era Era a você roupa, que escolhia. exatamente. Era a roupa que me escolhia. E aí você fala, não, não dá. E hoje eu vejo a oportunidade de comprar uma roupa, né? Você falou uma coisa tão simples que eu não me enxergava fazendo isso antes. Né? Então, eu só queria aproveitar o momento que a gente tinha falado aí do Dr. Nathaniel, de todos os cientistas e tudo mais, que hoje a gente tem a nossa hora saudável com a nutricionista. Com a nutricionista Sabrina Estevam, hoje que a gente vai falar como os hormônios interferem na perda de peso. Então, antes da gente e no ganho, né? Então, vai tudo, né? Então, vai ser bem bacana. Se você não tem esse link, se não apareceu aí nos nossos grupos, né? Se você não faz parte dos nossos grupos, chama a gente aqui em cima que você consegue receber esse link dessa aula de hoje que a gente vai ter, que vai ser fantástica, eu tenho certeza disso. Vamos Maravilha, maravilha. pro assunto. Vamos lá. Então, olha só, a Herbalife, ela disponibiliza através de um site que a gente pode deixar nos stories para vocês depois, né? Com certeza a gente vai deixar aqui para vocês poderem entrar lá, acessar. Tira dúvidas, mitos e verdades, inspiração, receita, muita coisa para ajudar a gente no dia a dia, né? Não só a gente que é consultor, mas a gente que consome, né? A gente que busca uma vida saudável. Então, através desse material que a Herbalife disponibiliza, a gente vai bater um papo aqui com vocês hoje. Então, em alguns momentos, a gente lê aqui a dúvida, né? E o esclarecimento, e a gente vai comentando. É só para colocar aqui que a minha mãe, ela reduziu 2 números na calça dela, né? Para falar da numeração aí da calça. Então, não é só uma numeração de calça, né? A gente não quando ela viu que ela reduziu 2 números, ela só viu porque eu dei uma calça para ela. Ela falou, não, eu não vou me servir nessa calça, não vou entrar nessa calça. Falei, prova. Ela provou e falou, nossa, ficou ótima, pode me dar outra. E aí você fala, tá. Então tá. Então, assim, tem na questão do acredite em você também, né? Não é só no fato da decisão. Acredite que é possível, que você consegue, né? Acredite em você. Certo? Então vai. Certo? Eu queria começar falando assim, ó. Primeiro, os shakes proteicos, né? Os shakes Herbalife, como eu falei aqui, que são muito conhecidos. Eles não são somente para o emagrecimento, eles são, na verdade, para um gerenciamento de peso, para um controle do peso. Então, tem algumas pessoas que consomem o shake porque querem ganhar massa muscular, que querem aumentar o consumo de proteína no dia a dia, então consome para ganho de massa. Tem pessoas que querem ter uma vida mais prática, mais leve, sem deixar de consumir alguns nutrientes, então preferem colocar um shake numa das refeições ou até mais do que uma, né? Hoje, e já há muito tempo, eu já estou nesse peso há 8 anos, quase, como a gente falou aqui no começo. Então, poderia falar assim, você já pode parar de consumir. Não, eu não quero, porque eu não quero trocar esse café da manhã. Tem alguns outros momentos que eu troco? Tem, mas 95% do meu café da manhã é o shake. Nesses 8 anos, você já foi para o hotel? Você já tirou férias? Já. Você subiu um pouquinho do seu peso, mas você voltou? Sim. Então vai. Então é isso. Então, vamos direto na pergunta principal, né? Por que os shakes ajudam no processo de emagrecimento? Então, hoje já são muitas pessoas no mundo todo substituindo 1 ou 2 refeições por shakes proteicos, por shakes substitutos de refeição, porque eles passaram a ser uma solução para perda de peso, para facilitar, para ter um sabor, para aumentar
a quantidade de proteínas, como eu falei aqui. Então, eles podem ser utilizados também para melhorar a ingestão de alguns nutrientes. Muitas pessoas não preparam aquelas vitaminas em casa, bate um leite com banana, com maçã, com, né, um conjunto de frutas. Então, os shakes proteicos também, da mesma forma, eles podem trazer aí vitaminas e minerais como se você tivesse batendo uma vitamina. A diferença principal, e também principalmente pela marca que a gente utiliza, é que isso é feito com baixa caloria. Então a gente fala que tem uma densidade nutricional alta, porque ela tem muitos nutrientes, muita nutrição com baixa caloria. E é nisso que ajuda na perda de peso. Para mim, assim, emagrecimento, perda de peso, não é só um fator, são vários fatores. É por isso que eu gosto de trabalhar na Maratona Saudável o método de 5 pilares, porque eu acho que só você tomar um shake não é suficiente, você precisa agregar os fatores. Mas sem ele também eu não consigo ver, porque eu conheço pessoas que sabem tudo de nutrição e não conseguem perder peso. Então, para mim, assim, tem que ser esses 5 pilares sempre, e inclusive para manutenção e para levar um estilo de vida saudável. Só para a gente Então, o que colocar é, né? rapidinho os 5 pilares, né? Alimentação, atividade física, né? Exercício físico, a suplementação, a mentoria que a gente conversa, a gente faz essa discussão do como você vai consumir, do que você vai fazer e tudo mais, e a comunidade, né? Então, assim, estar com pessoas que também estão na mesma dificuldade, se é assim que a gente pode colocar, né? Que eu não acho que eu acho que todo mundo tem alguma coisa para passar, então a comunidade é muito importante para a gente compartilhar esses momentos também. Vai. Isso aí. Então, apesar de ser um produto aí cada vez mais conhecido e que as pessoas utilizam aí como solução, ainda existem muitas dúvidas, né? Ainda existe muito uma quebra de paradigma. Então, o que a gente quer aqui hoje é justamente poder esclarecer. O Dr. Nathaniel, como eu falei aqui, que é o nosso médico nutrólogo, o nosso responsável pela parte de nutrição no Brasil, ele esclareceu aqui 6 dúvidas, tá? Então, nós vamos colocar aqui para vocês essas 6 dúvidas. Mas se você tiver alguma outra dúvida, pode mandar aqui para nós. Pode chamar a gente nos canais todos que tem aí nos links, que a gente vai esclarecer aqui na medida do possível, tá? Então, a principal pergunta aqui, o que é um shake de proteína? Então, o shake ele é uma bebida específica que ele tem por objetivo oferecer essa proteína para você complementar uma dieta regular, o seu dia a dia aí regularmente. Os shakes, que são substitutos de refeição, eles possuem outros nutrientes, não apenas as proteínas. Eles também são usados para programas de perda de peso, ou como eu falei aqui, de manutenção de peso. Então, dependendo desse programa, os shakes de proteína eles podem substituir uma ou duas das 3 principais refeições que a gente tem no dia. Então, a gente tem café da manhã, almoço e jantar. Aí você vai poder fazer uma substituição. Ao invés de você tomar de manhã café com leite, pão com manteiga, você pode tomar um shake de café cremoso, maravilhoso, e que vai te ajudar a não só evitar algumas calorias vazias, como a gente fala do pão, mas também colocar uma nutrição que o seu corpo precisa. Acrescentar para o seu corpo aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, aqueles minerais que você está deixando de consumir quando você faz um café da manhã, assim, só de café com leite, pão com manteiga, tá? Eu usei esse exemplo porque mais de 80% dos brasileiros consomem este café da manhã. Existem pesquisas que mostram esses números. E aí eu acho legal a gente até colocar, porque muita gente pergunta pra gente assim, né? Mas não enjoa tomar shake de manhã? Aí eu te pergunto, você não enjoa de tomar café com leite, pão com manteiga todo dia? Tem gente que não enjoa. Né? Mas assim, a gente tem várias opções de sabores e tudo mais, então, desculpa, não dá. É desculpinhas, né? Assim, é a desculpinha do não querer provar ou tudo mais. Então,
Vamos parar para pensar um pouquinho, que é o que a gente faz na mentoria, né? Então, como eu estava falando, esses shakes, eles exercem esse efeito de redução das porções, porque se você for comer, por exemplo, ainda que fosse um café da manhã bem saudável, onde você coloca uma boa quantidade de frutas, onde você coloca suco, né, onde você pode colocar, de repente, iogurte. Quando você for ver, para você ter aquela mesma quantidade de nutrientes, você acaba tendo muitas calorias. Então, justamente o shake vai te ajudar a economizar essas calorias, tá? Aí a outra pergunta que o pessoal sempre faz aqui, então esses shakes de proteína, eles realmente funcionam? Então, os shakes de proteína, como substitutos de refeição, eles foram desenvolvidos com ciência e tecnologia para fornecer todos os nutrientes que normalmente a gente receberia numa refeição normal, só que com menos calorias. Eles são substitutos eficazes dessas refeições que seriam ou ricas em calorias ou pobres em nutrientes. Então, como eu estava falando aqui, um café da manhã, se ele for rico em nutrientes, ele vai ter aproximadamente 550 calorias. Já o shake, a escolha de um shake de proteína, ele vai te ajudar a economizar essas calorias e proporcionar esse equilíbrio excelente aí que a gente fala de todos esses macro e micronutrientes. Então, os shakes de proteína, eles costumam ter sabores diferentes e eles permitem sim que você adicione fruta, especiarias ou algum outro ingrediente aí que você queira dentro aí de infinitas receitas que a gente tem. Esses produtos, eles são práticos, são convenientes, são uma solução nutricional perfeita para o ritmo acelerado de vida que nós vivemos. Então, por isso que eu falei, não é apenas para redução de peso. Você pode tomar o shake no escritório, na escola, se você estiver no transporte público, entre um trabalho e outro, como muitas pessoas hoje têm 2 empregos. Então, muitos clientes apreciam esses shakes também no espaço Vida Saudável, que é uma forma de você sair para fazer uma refeição rápida, um fast food, como a gente fala, só que sem você perder o seu foco, sem você perder essa questão do equilíbrio. E o equilíbrio e a limitação da ingestão calórica são fatores, sim, decisivos para quem quer utilizar como substituto de refeição para perda de peso. Então, o sucesso de qualquer programa de perda de peso, ele vai depender dessa ingestão de frutas, de vegetais, dessa adequação das refeições. E você consegue também, controlando o estresse, a qualidade de sono, a rotina de exercícios, como eu falei, com outros fatores, né, um resultado aí melhor, mais eficaz. Então, sim, os shakes funcionam. É importante que você faça uma adequação ao seu objetivo. E aí, uma outra pergunta aqui. Existem efeitos negativos no consumo desses shakes? Então, os shakes, eles são seguros e saudáveis quando consumidos conforme o recomendado no rótulo. Para que a gente possa fazer a comercialização de um produto como shake, né, para que a gente possa aí fazer essa distribuição, existe Anvisa, existe órgãos reguladores que vão fazer esse controle, primeiro, de que tudo que você fala que está no rótulo realmente esteja, não só para mais como para menos, né? Não pode ter menos do que você fala, mas também não pode ter mais. E existem alguns trabalhos científicos que atestam os benefícios desse produto nutricional. Então, muitas vezes a gente ouve, sim, essas dúvidas sobre alguns efeitos negativos, mas já existem muitos estudos científicos que provam a eficácia. Então, é importante você
ouvir mais esses estudos científicos do que, de repente, a vizinha, né? Ou alguma questão nesse sentido. Né? Então, como substitutos de refeição, os shakes eles são uma excelente combinação de macro e micronutrientes. Eles não contêm medicamentos, como eu falei que era minha dúvida aqui antes. Eles não contêm hormônios ou nenhum tipo de diurético. Eles são alimentos que adultos saudáveis podem beber. Crianças, mulheres grávidas, mães que amamentam ou algumas pessoas com algum problema de saúde, elas devem consultar um profissional da saúde antes de fazer qualquer alteração na dieta. Então não é porque ela vai colocar o shake, mas é pela dieta em si, né, que deve ser preocupante. Eu tenho amigas, né, quando eu passei a consumir o shake, eu já não tinha mais a possibilidade de ter filhos, né, eu já tinha parado a minha fabriquinha. Mas eu tenho amigas que sim, consumiram durante toda a gravidez, sim, conseguiram substituir 2 refeições ao dia, porque gostam, porque é o objetivo delas, mas é muito importante sim você poder discutir isso com o seu médico. Né? E aí eu vou colocar o e caso agora? Das crianças, só para que eu tenha o meu exemplo, né? Depois que eu coloquei proteína, shake em si, na alimentação do Paulinho, ele desenvolveu muito, né? Para quem não sabe, o Paulinho tem paralisia cerebral, descobrimos aos 8 meses de vida. Desde então a gente começou com tratamento, com tudo. Mas aos 3 anos de vida dele foi quando a gente introduziu o shake para mim, né? Que eu comecei a consumir os shakes, mais proteínas, né? Entender um pouco mais o que é isso. E aí eu introduzi para ele também, não só os shakes, mas como outras coisas, né? Como ômega 3, multivitamínicos, né? Enfim, coloquei outras coisas na alimentação dele e ele deu um salto enorme no desenvolvimento dele. Então, assim, lógico, sempre, né, a pediatra sempre soube, meio com o pé atrás porque ela desconhece também, então assim, mas ele usa... Depois que ela viu os resultados... Ela falou, pronto, pode continuar. Então, assim, ele usa e usa até hoje e ele vem desenvolvendo muito, né, cada vez mais e mais. Né? Então, só queria colocar o exemplo aí. Vou aproveitar e dar exemplos aqui também na melhor idade, né? Para quem está acima dos 60 anos, porque a médica da sua mãe até reduziu alguma medicação dela depois que ela reduziu o peso. E é uma médica que também é consumidora da Herbalife. Ela ia no meu espaço quando eu tinha aí, né? Então, realmente ela também entende o que existe aí por trás. E o médico da minha mãe também, tem um médico em Atibaia, que a minha mãe frequenta, né? Que a minha mãe passou por consulta. E ele criou toda uma dieta para ela, com os alimentos corretos que ela deveria consumir, e também permitiu que ela colocasse o shake em 2 refeições ao dia, e ela reduziu 14 quilos com isso. Então, conta aí, mãe, se você está aqui nos ouvindo. E a sogrinha também. E com relação a crianças, como você falou do Paulinho, né? Aqui em casa, graças a Deus, a gente não tem nenhum desafio nesse sentido, né? De saúde. Porém, existem algumas marcas de achocolatados que a gente sabe que tem muito açúcar, um açúcar embutido, um açúcar disfarçado, e que é um açúcar que o nosso corpo não precisa, um açúcar que não traz benefício para o nosso corpo. Então, já há alguns anos eles foram abolidos aqui de casa e substituídos por um shake de chocolate Sensation cremoso, maravilhoso, que eles adoram, que eles colocam no cereal, que eles fazem sorvetinho, que eles fazem cookies. Então, também aí existe... brigadeiro da vida, as melecas da vida. Essa forma de consumo é como um ingrediente saudável. Né? Então, se você permite que o seu filho tome um achocolatado com açúcar, por que não permitir que ele consuma aí um produto com proteínas? Né? Olha lá, diminuiu o remédio da diabetes, é isso que ela falou? Isso, Você conseguiu ler, tá bem. Tá. Tô me adaptando. E aí, vamos perguntar aqui, né? Se os shakes, eles podem ser consumidos todos os dias.
Então, sim, eles são uma ótima opção para quem quer ter refeições mais saudáveis, mais convenientes. Uma das maiores vantagens de se consumir um shake é a praticidade, servido como uma opção saudável para as pessoas que estão aí mais ocupadas na correria do dia a dia, que querem uma coisa não só prática, mas rápida e saborosa, porque não adianta também você consumir uma coisa rápida que não seja gostosa, né? E hoje em dia as pessoas muitas vezes não têm tempo, não têm oportunidade de fazer uma refeição mais planejada, que seja saudável. Então os shakes ajudam muito nisso também. Você pode às vezes estar atrasado para o trabalho de manhã e sair ali no shake raiz, batendo na sua shakeira de manhã, ou se você chega à noite muito cansado para cozinhar, se você aprendeu a fazer um pudim de shake, ele já está prontinho ali te esperando. E hoje, principalmente com os shakes salgados, você pode fazer até uma pizza se você chegar numa segunda noite em casa cansado, querendo assistir a Hora Saudável ali no seu sofá, né? Pelo celular, tranquilamente. Então, hoje você até vai poder ouvir a nutricionista Sabrina falando sobre os hormônios e, quem sabe, consumindo, então, uma pizza. Então, isso aí também, quando a gente fala de shake, não é só essa coisa do doce, né? Existe essa opção também do shake salgado e de tudo que você pode preparar com ele. Então, sim, respondendo, pode consumir todos os dias. O preconceito do doce também existe bastante, né, Ana? Muita gente fala, ai, mas o shake não é doce, não é não sei o quê. Além de ter a opção salgada, né, que a gente tem 3 opções salgadas maravilhosas, que a gente consegue fazer N receitas, né, que eu não consigo nem numerar as receitas que a gente consegue fazer. O shake não é doce. Tem gente que fala, nossa, mas ele não é doce, mas ele está na quantidade certa. Quando experimenta, né, ele está na quantidade certa, ele é isso. Ele está na quantidade certa porque ele está na quantidade certa, né? Ele tem tudo. Eu até peguei um pote aqui para a gente poder falar, né? Tudo que está escrito aqui é o que está dentro do pote, né? Então, assim, a gente pode garantir isso, né? Os estudos que a Ana colocou existem aí, a gente pode, se você tem dúvida de alguma coisa, a gente pode trazer eles para vocês, né, sobre isso. Então, não, ele não é doce, não tem as opções salgadas, né, para quem gosta do salgado. Então, fica a dica. Fica a dica, isso aí. E aí, então, vamos para a última pergunta. Se os shakes são apenas para as pessoas que estão tentando perder peso. Então, não necessariamente, porque os shakes também funcionam como um excelente complemento para uma dieta saudável e pode sim ser usado como uma ferramenta muito eficaz de controle de peso. A frequência que você vai consumir depende do seu objetivo. Então, como a gente falou aqui, você pode estar querendo reduzir peso, você pode estar querendo ganhar massa muscular, ou você já reduziu o peso e está querendo fazer uma manutenção. Ou você já é uma pessoa que faz uma alimentação saudável e quer colocar isso também como uma opção no dia a dia, tá? Na praticidade daí. Então, na praticidade. Então, a orientação é, para quem quer perder peso, substituir 2 das 3 principais refeições. Eu sempre indico café da manhã, sempre. Ah, Ana, posso fazer almoço e janta? Pode, mas o que você vai fazer no seu café da manhã? E se você fizer almoço e janta por 3 meses, quando você chegar num prato de comida, como é que vai ser? Então, eu sempre indico uma dessas refeições, o café da manhã, e depois você escolhe. Vai ter dia que você vai querer trocar o almoço, vai ter dia que você vai querer trocar a janta. Se você quiser todo dia trocar a janta, ou se você quiser todo dia trocar o almoço, não tem problema. Aí vem a parte da mentoria, vem a parte do que a gente faz com você no acompanhamento, que é ajudar você a decidir as outras refeições, porque senão você pode se sentir perdido, pode, entre aspas, errar, porque já tive cliente que falou, ah, então a outra refeição é livre, e aí comia um pratão de lasanha, até repetia, então não estava ajudando, né? Então é muito importante que a gente esteja com você nesse momento. E aí você pode continuar fazendo isso até atingir a sua meta, aí depois você pode fazer a manutenção, como a gente falou aqui. O Dr. Nathaniel sempre ensina a gente que é assim, ó, eu reduzi 10 quilos, então eu preciso me manter nesse peso novo por 10 meses. Conta 1 quilo um mês
para você fazer a manutenção, que é para você não voltar a engordar. Isso pelo seu metabolismo, pela sua parte emocional, pela sua rotina, isso tudo vai te ajudar. E aí, se o seu objetivo é ganhar massa muscular, ganhar massa magra, você faz as 3 refeições normais, como você já está acostumado, e você adiciona 1 ou 2 shakes no seu dia a dia. Isso pode ser no lanche, você pode fazer um café da manhã, por exemplo, quando eu vou para o hotel, como a gente falou aqui. É claro que eu gosto de pegar aquele ovinho gostoso que serve no hotel. Eu também pego um pãozinho, um bolo que às vezes tem no hotel. Mas eu não consigo ficar sem o shake. Então, se você me vê no café da manhã do hotel, você vai me ver lá fazendo um pratinho, mas você vai também ver a minha lata lá do lado. E às vezes eu pego uma porção de salada de fruta e jogo um shake por cima, que eu gosto. Então, existe também essa possibilidade, tá? E a gente pode resumir aqui que o shake é uma ótima opção nutricional, prática, uma escolha alimentar saudável, para aqueles que querem ficar sempre na sua melhor forma, para aqueles que querem chegar a uma longevidade saudável, como a gente coloca aqui. E a nossa hashtag 2 shakes ao dia, adeus sarcopenia. Né? Vou falar de novo que eu me enrosquei aqui. Hashtag 2 shakes ao dia, adeus sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa muscular, então bora tomar 2 shakes ao dia que a gente não vai correr esse risco, tá? E para você que vem enfrentando os desafios da vida moderna, que a gente fala aqui, que infelizmente a nossa alimentação tem excesso de gordura, açúcar e sal, tem falta de proteínas, fibras e alguns nutrientes. Para você que tem dificuldade de tomar aí uns 3 litros de água por dia, não sabe fazer o cálculo, chama a gente aqui que a gente vai te ajudar. E conta com a gente, conta com a Herbalife, conta com a Maratona Saudável, que tudo isso pode te ajudar muito. O que eu acho legal a gente colocar é que a Herbalife não tem só o shake, né, Ana? A gente tem vários outros produtos, vários, falando em fibras, falando em proteínas isoladas, a linha da linha Sport, né, que é a linha 24 horas. Então, assim, a gente tem várias coisas, além dos lanches, né, para quem tem dificuldade de fazer um lanche proteico, a gente tem várias. E agora opções. Tem até açaí. É isso que eu ia falar, a gente tem a novidade. Eu fiz paleta de açaí. Desculpa. Até engasgou. Imagina, você que ama o açaí, eu ainda não provei, mas você que ama o açaí, você comeu uma paleta de açaí com recheio de banana, foi o que a Ana fez, e proteico. Esses açaís que a gente vê aí no mercado, eles não têm proteína, né? A gente sabe aí que não tem. E o da Herbalife tem. Então, assim, um lanche super proteico para a gente poder fazer. Então, só para colocar que a gente tem várias alternativas também para você aumentar a quantidade de fibra, por exemplo. Ah, mas eu como um pé de alface por refeição. Desculpa, você não está consumindo tudo que você precisa. Né? Se você também não consegue comer não isso. Consegue comer. Se você coloca no seu chá, na sua água, 4 gramas de fibra aqui, você já está começando a melhorar a quantidade de fibra do seu consumo. Então, é nessa praticidade que a gente está falando, né? Não só na praticidade, mas na nutrição em si, né? É isso? Aí. Minha mãe está falando das barras de proteína, né? A gente tem várias coisas, né? Para quem gosta do doce, para quem gosta do salgado, tipo, é muita coisa. É muita variedade. É isso? Então é isso. A gente vai deixar o link dessa matéria para quem quiser entrar lá e ler de novo, né? E acompanhar. Quem pegou aqui no final, assiste o gravado, vai ficar gravado no perfil da Beta. Vai para o canal do YouTube também, para quem ainda não assinou, é só entrar nos nossos links que estão lá, né? Os nossos canais. A gente joga tudo lá. E bora para a Hora Saudável, que falta 2 minutinhos. Dá tempo de ir no banheiro e voltar para assistir a Hora Saudável. Bora! Vejo vocês na Hora Saudável. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo. Até. Tchau.